Graça e paz. É sempre nostálgico voltar para cá e pregar e ouvir músicas que a gente viu nascer, e gente que a gente viu nascer já está maior que a gente. É sempre muito bom, uma grande e imensa alegria. Meus irmãos, eu quero começar agradecendo o convite que o reverendo René nos fez, pedindo que nós trouxéssemos a mensagem desta noite. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana Paulistana, onde eu tenho servido como pastor auxiliar. E para tanto, preparando-nos já para ouvir a palavra do Senhor, eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Ainda que meu foco seja apenas o verso 6, eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura dos versos 4 a 6. Hebreus 11, 4 a 6. Meu foco recairá somente no verso 6. Algumas expressões desse verso chamam bastante a atenção e eu gostaria de explorá-las com os irmãos esta noite. Então eu farei a leitura, oraremos e depois ouviremos a mensagem do Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos buscar a Deus em oração, o que por si já é um risco, porque acabamos de ler que Deus galardoa os que o buscam, mas só os que o buscam com fé. Então vamos buscar a Deus neste momento, na esperança de que, ainda que a gente não saiba exatamente o que essas palavras de fato queiram significar, o que não é o caso de todos aqui, creio, vamos fazê-lo na esperança de que Deus, em sua misericórdia, nos aceite em sua presença. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, o teu povo aqui congregado aguarda ouvir a tua voz de maneira muito especial neste momento, a partir da exposição das verdades deste texto. E nós te pedimos que assim seja, primeiro para o louvor da glória de tua graça, e depois para a edificação do teu povo remido pelo sangue de Cristo Jesus. Haja, Deus, com misericórdia, abrindo os nossos corações e ouvidos para ouvir a tua voz, assim como te pedimos que o Senhor fale pela instrumentalidade do teu servo. Abençoa-nos nesta noite, rica e festiva, porque celebraremos não só a ordenação de mais um servo do presbiterato, mas também a mesa do Senhor. Louvamos-te e pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Só uma nota que não tem outra função a não ser meramente ilustrativa e jocosa. João Calvino ficava mudando de igreja porque queria tomar a Santa Ceia todos os domingos, e o conselho acabou entendendo que as igrejas deveriam celebrar a ceia apenas uma vez por mês. Aí ele procurava as igrejas para ele tomar a ceia todo domingo, e era um privilégio. Quando a gente morou na África do Sul, as igrejas faziam de 3 em 3 meses. Se a gente errasse o domingo, passava 6 meses sem tomar a ceia. Nossa igreja celebrou a ceia pela manhã e nós vamos tomar a ceia. Então acho que para os próximos 6 meses, estão brincando. Mas é uma bênção, um privilégio tomar a ceia 2 vezes no mesmo domingo. E eu vou falar um pouquinho também da África do Sul, mas mais especificamente uma experiência que eu tive. A experiência com meu orientador.
A gente está acostumado, porque somos brasileiros, com esse nosso jeito mais caloroso, mais gentil, mais receptivo. Mas você vai estudar numa cultura que o povo tem ou uma ascendência holandesa ou uma ascendência inglesa, e o relacionamento é muito direto e muito frio. E eu padeci um pouco no começo. Quando a gente volta, já formado, depois de havendo vencido tudo, permanecendo inabalável, como diz Efésios 6, a gente volta com cara de herói, mas só Deus e você sabe quantas feridas ainda sangram. No começo não foi tão glamouroso quanto o fim. E eu me lembro de que repetidas vezes eu enviava os meus trabalhos para o meu orientador, logo no comecinho, no primeiro ano, e tudo que eu mandava, ele era reprovado. Então você passava semanas, às vezes meses, escrevendo um trecho, e estava ruim, estava sempre ruim. Você mandava, falta isso, você mandava, esqueceu aquilo, melhora isso, o que você quis dizer com aquilo outro, ainda não está bom. E chegou uma hora que eu disse para minha esposa, eu nunca vou conseguir agradar esse camarada. Eu nunca vou conseguir mandar alguma coisa que ele olhe e fala, que bom. Eu já não estava mais preocupado àquela altura, depois de 10 meses de tentativa, e ok, você faz isso por 10 semanas é uma coisa, mas meses, você está vendo o ano acabar e a coisa não está andando. Depois de um momento você esquece, eu já nem queria mais que ele dissesse servo bom e fiel, era servo miserável, mas passou, já estava para mim, olha, fantástico. Até que um dia eu entreguei o trabalho, crendo e esperando que ele rejeitasse, e eu já sabia o que eu faria caso ele rejeitasse. Aí ele disse, vamos nos encontrar pessoalmente, porque está aprovado. Houve tarde de manhã o primeiro capítulo. Eu me lembro que já no final, eu estava madrugando, era madrugada lá, e estava cedo aqui, inclusive o presbítero a ser ordenado, eleito, mas ainda não ordenado, entrou, eu não lembro no que, message, WhatsApp, whatever, e perguntou como é que eu estava. Eu falei, estou terminando um capítulo, vou entregar amanhã. Ele disse, e aí, Rev, vai ser aprovado? Eu falei, curioso, no começo, eu tentava agradar, achava que nunca ia conseguir. No final, eu já sabia que ainda não estava no ponto, mas eu sabia que ponto eu devia chegar. Se eu conseguisse chegar naquele ponto, eu seria aprovado. E como eu não tinha muito tempo, eu precisava lutar. Bom, voltei vivo e formado, quer dizer que consegui, certo? Mas imagine um Deus que não ficaria agradado por nada. Que não interessa em que nível que você chegasse, em que padrão você alcançasse, que não interessa quantas tentativas você empreendesse, Ele nunca estaria feliz com você. Ele nunca se agradaria de nada que você ofertasse. Imagine um Deus assim. Você não gostaria de servir um Deus que não interessa quão bem feito ficasse. Deus reprovaria. E se fosse de coração, pior ainda, porque parece que quanto mais bem intencionado, mais desafinado, não é? Parece que quanto mais bem intencionado, mais desajeitado, porque se é feito de coração, como diz aquele cântico, né? Se é de coração, Deus aceita. Se gostaria de servir, adorar, vir todo domingo, lotar uma igreja como nesta noite, servindo e adorando um Deus que depois de você ofertar o culto de todo o seu coração, e até procurando seguir as regras certinhos, Deus do alto dos céus, do trono de sua graça, dissesse, não gostei. Tenta de novo semana que vem, que não rolou. E você tenta de novo, e de novo, e de novo, nunca está bom. Eu sei que num primeiro momento a gente não fica muito animado de servir um Deus como esse, mas esse é exatamente o nosso Deus. É esse Deus único, Senhor, que esse cuja a palavra nós lemos, esse cujo o Deus pregado por Paulo o levou a ser apedrejado. O que faria um homem levantar-se depois de ser rejeitado pelas cidades por onde passou, pregando o amor de um Deus que nunca se agrada de nós,
levantar-se, curar as feridas e voltar para pregar nestas mesmíssimas cidades. Por que continuar falando de um Deus que nunca se agradaria de nós? Claro que a essa altura você está lutando com seus pensamentos. Uma hora ele vai falar de Jesus e vai estar tudo certo. Uma hora ele vai falar de perdão e da graça e da misericórdia, ou quem sabe da bondade de Deus. Em algum momento ele vai falar que está tudo bem, que a gente vai sair daqui feliz da vida, porque Deus vai aceitar o nosso culto, porque é feito de coração sincero. Ele vai dar algum qualificativo. O pastor vai dizer alguma coisa sobre o coração sincero, que oferta de coração com sinceridade. Ele vai dizer alguma coisa e no final vai estar tudo bem. Mas não. Eu não vou falar que você é aceito por Deus, em momento algum. Até porque eu não creio nisso. Eu não creio que nada que a gente faça, por melhor que seja, bem feito, mal feito, sinceramente, não importa. Deus não nos aceita por nós mesmos. Nada que nós façamos será por Deus aceito per si. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Se você puder, antes de acompanhar na sua Bíblia a exposição de Hebreus, voltar rapidamente para Atos 14, me permita apontar para os irmãos algumas coisas nesse texto que tem a ver com o que nós vamos falar nesta noite. Primeira coisa que eu quero apontar na primeira porção desse texto de Atos 14, de 1 a 7, é que os apóstolos estavam passando pelas cidades e operando muitos sinais e maravilhas, como era de costume, porque assim se abria espaço para a pregação do reino de Deus. E o verso 3 diz que eles se demoraram ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Paulo e Silas, ou Paulo e Barnabé, ou Paulo e qualquer outro, ou Pedro, ou qualquer um dos apóstolos, nunca tiveram poderes. Eles nunca foram os vingadores de Jesus. Eles nunca receberam superpoderes e os usavam conforme bem entendessem. Reparem na linguagem do texto. Era Deus, reparem no texto, estão olhando aí? Era Deus quem confirmava a palavra por meio da mão deles. Isso era uma concessão. Olha só que interessante. Depois, mais para frente, Paulo e Barnabé acabam sendo confundidos com Júpiter e Mercúrio. Curioso, né? Paulo, porque era quem pregava, ficou com Mercúrio, e Barnabé ficou com o epiteto de Júpiter. Mas observe o verso 9. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. É curioso como a gente, vez por outra, olha para essas situações e diz que essa pessoa até merecia, né? Porque no começo o texto fala que ele era um homem que nunca havia andado, tadinho, devia ter a chance, não é? E quando ele foi curado, ele merecia, né? E a gente fica com tanta dó que diz até que a pessoa merece o que ela não merece. Mas Paulo não viu nele alguém que despertava compaixão ou seu coração condoído pela sua situação, ou mesmo dizia que apesar de tudo ele até que merecia a chance de provar o que era saber andar. Diz o texto que Paulo viu nele alguém com fé. Com fé.
E mais para frente, num terceiro momento, verso 22, diz que a pregação de Paulo de volta a Icônio, Listra e Antioquia era fortalecer a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Observe, esse era o núcleo de sua pregação, de seu encorajamento. Ele fortalecia a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Observe, portanto, que o final desse versículo, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, não significa que pelas obras de alguma forma temperadas pela fé, ganham o favor de Deus. Paulo não estava dizendo que crente tem que sofrer, senão não entra no céu. Paulo está dizendo que era assim mesmo. Continuem firmes nessa fé, não desistam. Mas se a gente continuar firme nessa fé, a gente vai apanhar igual você. Mas não tem outro jeito. A gente vai entrar no reino do céu meio que apanhando. E a gente não quer isso, a gente quer ir para o céu de primeira classe. E está errado, porque não é bem assim que funciona. E volte lá para Hebreus, por gentileza. Enquanto você volta para Hebreus, capítulo 11, e mantenha o seu foco e atenção no verso de número 6, eu quero relembrar uma outra história que aconteceu mais recentemente. Assim que eu voltei, encontrei com um colega que estava a regresso da Nova Zelândia, e ele me convidara para ser missionário. O coração da gente arde pela oportunidade de pregar o Evangelho, mas chamado é chamado, e eu precisava discernir se esse era o meu chamado. Mas ok, enquanto nós conversávamos, nós estávamos vasculhando algumas coisas para ver se o Espírito testificava. E é claro que a gente sonha, já pensou, receber um convite para ir para Nova Zelândia? Se fosse para Guiné-Bissau, ninguém queria. Mas para Nova Zelândia, eu já pensava naqueles balões lindos voando por aquelas campinas verdes maravilhosas, aquele céu azul, aquele povo parecendo elfo. E eu falava, Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Quem não quer? E, de repente, a gente começou a falar de coisas mais sérias, e eu me lembro da seguinte expressão. Ele disse, meu irmão, não existe diferença entre os que moram lá e os que moram cá, entre os que estão na África, mais ao norte, e os que estão na América do Norte. A diferença não é o destino, a diferença é como. E eu falei, como o quê? Ele falou, a diferença é que na Nova Zelândia eles vão para o inferno de primeira classe. Precisamos de gente pregando lá também. No final, a gente fica meio chateado que esse não é o nosso chamado, não é? Até queria ter ido para andar de balão, mas não é isso que Deus quer. Deus não estava chamando a gente para andar de balão, Deus estava chamando a gente a falar desta fé. E é sobre isso que eu quero falar. De uma afeição do coração sem a qual é impossível agradar a Deus. O nosso Deus não é um Deus que se agrada facilmente. E sabendo disso, ou pelo menos você devia ser sabedor disso, como cristãos que comparecem dominicalmente ao culto, saber se Deus se agrada ou não de nós e da nossa adoração, devia ser algo digno da nossa atenção. Afinal de contas, dominicalmente, uma vez após a outra, nós saímos daqui na expectativa de que Deus seja agradado. Eu sei disso porque não só eu, mas outros pastores têm repetidas vezes dito isso aqui neste púlpito. Nós não perguntamos à porta da igreja quem gostou do culto e quem não gostou, porque nós não estamos aqui fazendo o nosso melhor para você sair satisfeito ou então o seu dízimo de volta. Nós estamos aqui para agradar a Deus, ou se não, os 90% Ele pede de volta. Deus está sendo adorado, e é Ele quem deveria sair daqui feliz pelo culto que nós prestamos. E a pergunta correta é, Deus se agrada de nós?
Pois Hebreus adianta que sem fé isto é impossível. Mas 2 exemplos antes, está com a Bíblia aberta lá? Ele conta de 2 pessoas, e observe, nem são do Novo Testamento, diz o texto, que agradaram a Deus, ou seja, alcançaram o impossível. Diz o texto, no verso 4, que Abel recebeu aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Deus se agradou, Deus gostou, uau! E pior, de Enoque, cuja vida a gente tem pouquíssima informação, diz o verso 5, que a trasladação, e aqui o autor aos Hebreus brinca aquela brincadeira da língua, né? Trasladado, trasladar, a trasladação. Fala 3 vezes isso rápido. Diz o final do texto que ele, por causa disso, obteve testemunho de haver agradado a Deus, para logo em seguida o autor dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que esta fé não é? Porque sem ela, sem a verdadeira fé, nós continuaremos vindo ao culto, e continuaremos prestando culto a Deus, e continuaremos sem ser aceitos. Precisamos desta fé que agrada a Deus. Sem ela, é impossível. Certamente ela não é o tipo de fé que nós temos visto hoje em dia. Uma fé que passa a impressão que se a gente se esforçar bastante e tiver muita força, assim, muita fé, muita confiança no que a gente está fazendo e na sinceridade dos nossos motivos, esta fé vai elevar como num balão a nossa oferta ao nível de aceitação, de modo que a fé dá à oferta a característica de aceitável. Sem fé, minha oferta não é aceitável. Então, se eu tiver muita fé e jogar minha fé com força na minha oferta, chame isso de louvor, de culto, de o que você quiser, Deus vai aceitar. E isso é exatamente o que os católicos romanos acreditavam antes da Reforma Protestante. Tem muito evangélico hoje que acredita assim. Bom, a gente continua sem saber o que é fé, não é? Então me permita rapidamente lembrá-los de que a verdadeira fé não somente nos garante aquele conhecimento pelo qual consideramos como verdadeiro tudo aquilo que Deus revelou sobre si mesmo, mas também aquela confiança de todo o coração que o Santo Espírito cria em nós pelo Evangelho, que Deus nos deu livremente, não somente às pessoas em geral, mas a mim, o perdão de pecados, as eternas justiças e salvação, e que tais dons são concedidos somente pela graça, somente pelos méritos de Cristo. Bonito isso, né? Pena que não fui eu que escrevi. Está no Catecismo de Heidelberg, pergunta 21, o que é fé? Então me permita rapidamente reler o que é fé. A verdadeira fé não somente nos garante, aquele conhecimento pelo qual consideramos verdadeiro tudo aquilo que Deus revelou sobre si mesmo. Então fé é saber que o que você está lendo aqui é verdade, mas também aquela confiança no coração, operada pelo Espírito Santo com base no Evangelho. Que Evangelho? Que diz que Deus nos dá livremente e de maneira pessoal. Deus não dá aos seres humanos, Deus dá a você perdão de pecados, a justiça eterna de Cristo e a salvação que há em seu sangue, e que isso acontece somente pela graça e somente pelos méritos de Cristo. E isso me ajuda a entender porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o contexto da carta aos Hebreus faz-nos concluir que o homem natural nunca agrada a Deus, nem quando faz o que é certo.
nem quando ele acerta, nem quando está bem intencionado. Então, se você vem ao culto e não tem fé, Deus não está aceitando o seu culto. Talvez você queira dizer no dia final, mas eu dei umas cultuadas lá, de vez em quando eu compareci, tá certo que eu não fui aquilo de assíduo, mas será que eu reprovei por falta? Eu apareci na igreja algumas vezes, dei uma cultuada, cantei, dei uma louvada, mas Deus não aceita o culto de homens naturais, porque sem a fé salvadora, o nosso culto não é aceitável, nossa oferta não é aceitável, porque nós não somos aceitáveis. Deus não se agrada de nós. E o que é que o autor aos Hebreus vem dizendo desde o começo do livro? Nós estamos no capítulo 11, então não dá para a gente fazer assim um resumo de capítulo por capítulo, senão o sermão acaba só amanhã. Mas você deve se lembrar aí, pelo menos dos temas principais desses 10, 11 primeiros capítulos de Hebreus, e como o autor aos Hebreus trabalha a ideia de que Cristo é o centro da nossa fé e da nossa existência. É Ele quem dá significado à igreja. Sem Ele, a igreja não tem significado, de modo que Ele mesmo é a significância da igreja. Ele não contém, Ele não segura e não a dá. Ele é a significância da igreja, de modo que sem Ele a igreja não tem significado. Então ele vai dizer, o autor aos Hebreus, que Jesus é a expressão final da comunicação de Deus a nós, diz o capítulo 1. Depois ele argumenta que Jesus Cristo é superior a Moisés, e não bastasse isso, ele é superior ao sacerdócio levítico, porque ele é um sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque. E não bastasse isso, ele também é superior, Jesus Cristo, às ofertas mosaicas e às mais altas ofertas dos sumos sacerdotes e de qualquer outra coisa que tivesse acontecido no passado. O autor aos Hebreus está dizendo que Jesus é superior a tudo, a tudo, a tudo, a tudo, a tudo e a todos, forçando-nos a concluir que Ele é o foco da nossa crença, da nossa fé. Então a gente chega aqui no capítulo 11, porque no finalzinho do capítulo 10, você vai ler uma frase que você já conhece de outros contextos, que é o verso 38, 10:38, dá uma olhadinha lá. Todavia o meu justo viverá pela fé. Nós, porém, verso 39, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Agora está na hora de explicar o que é essa fé. E o autor aos Hebreus vai dizer que a fé é aquela afeição do coração que tem certeza das coisas que se esperam, com convicção de fatos que não vêm. E a gente fica tentado, diante dessa argumentação do autor aos Hebreus, de concluir que só tem fé quem nasce depois de Cristo. Se Jesus é superior a tudo e a todos, só temos fé nós. E ele vai falar, não, vamos começar por ordem cronológica daqueles que tiveram fé. E ele começa lá atrás com Abel, passa por Enoque e chega no texto que eu quero trabalhar com os irmãos esta noite. De fato, porque ele já deu dois exemplos de duas pessoas que foram agradáveis a Deus, ele tem que parar e explicar. Porque depois as histórias vão se misturando e os temas vão se multiplicando, e ele não pode perder a oportunidade de dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. 3 pontos tem esse versículo, 3 pontos tem o meu sermão. A fé de que Hebreus fala é a fé que agrada a Deus.
Essa fé que agrada a Deus crê num Deus que crê num Deus que existe, e esse Deus que existe e que nós cremos pela fé é graciosamente galardoador. Vamos dar uma olhadinha nisso, como isso acontece. Esta fé é uma fé que agrada a Deus, porque sem ela Deus não se agrada de nós. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, pensamos ou sentimos está tocado no seu âmago pelo pecado. Como pecadores, nossa alma, nosso corpo, nossa vontade, nossos pensamentos, todos os nossos poderes, tudo o que temos ou tocamos está poluído pelo pecado. Não há nada de aceitável que possamos ofertar a Deus. E quando a gente consegue alguma coisa que chega inteira lá, são como trapos de imundície. Deus não nos aceita. E o que a fé faz? A fé costura esses trapos? A fé limpa esses trapos? Não. A fé pega o seu trapinho, pega a sua oferta, e eu sei que é difícil, porque dá uma sensação de menosprezo. Poxa, mas tudo que eu fiz aqui vai ser jogado fora. Veja bem, se Paulo diz que a gente não sabe nem orar como convém, e que para que você fale com Deus precisa ter tradutor, lembrando que toda vez que você ora, o Espírito faz a tradução de modo que a sua oração chegue aceitável a Deus, isso não te desestimula a orar. Isso estimula você a buscar mais o poder do Espírito para orar. O problema é que a gente quer ser aceito. Eu quero que Deus rasgue os céus, faça a sua luz vir sobre mim, anjos cantem, oh, e eu ouça dos céus dizendo, este é meu filho amado. Não é isso que vai acontecer. Mas isso já aconteceu. Com quem? Esse aí mesmo. Pelo visto, alguns costumes não se perdem, né? Jesus Cristo. Dele foi dito, esse é meu filho amado. Agora, observe, Jesus já sabia disso. E Deus já sabia disso. Será que Deus está fazendo isso para dar certeza para Jesus que Ele não está bravo com Ele? Está tudo bem entre eles? Que estamos bem? Não, Jesus está lá embaixo e Deus lá em cima, e essa cena acontece para deixar claro, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, mas há um que eu olho daqui de cima e que eu me agrado dele, é meu filho amado. Eu vou fazer todos saberem disso. Jesus Cristo é o único que pode oferecer sacrifício na presença do próprio Deus. Eu não estava estudando para aprender a fazer aconselhamento, a parte mais difícil era fazer na frente do professor. Tanto que quando eu terminei meu trabalho, que era o estudo no trabalho de outro professor aqui do Brasil, o meu orientador disse para quem quisesse ouvir, olha, ele pode ser doido, eu posso discordar das ideias dele, mas uma coisa esse menino é corajoso, porque ele escreveu um texto criticando o professor, vai voltar para o Brasil e vai encarar esse professor cara a cara. Mal sabia ele que, pela graça e providência de Deus, eu acabaria na mesma igreja que o homem. E eu, todo orgulhoso de mim, fui dar uma cópia da tese pro camarada, né? Professor, está aqui e tal. Aí ele leu o título, né? Que era o trabalho dele sendo revisado e criticado. Aí ele, com toda candura e humildade no coração, disse, meu querido, eu vou ler, aí a gente descobre se a gente vai continuar amigo. É difícil isso. Na frente, a gente prefere fazer, e você reparou que a gente fica sem graça na presença de certas pessoas, que a gente prefere não fazer na frente, só entre nós. Às vezes eu vou aconselhar alguém, e principalmente quando é criança, adolescente, eles perguntam para os pais, mas quem mais vai ficar sabendo que eu vou lá conversar com o pastor? Ah, mas ele não vai fazer aqui na frente não, né? A gente tem vergonha. Jesus pegou a oferta e foi lá
não aqui no templo, não debaixo de um teto. Ele foi à presença do Deus vivo e se ofereceu como oferta. Ele é o único que pode bater lá no santo monte. Lembra do Salmo 15? Quem habitará no monte do Senhor? É só quem anda assim. Aí dá uma lista, você fala, mas desse jeito, ninguém. Não, há um. E ele foi lá. E ele entrou. E ele disse, está aqui a oferta, cadê? Sou eu. E ele foi aceito. Como é que eu sei disso? Porque Deus tirou de sobre ele a maldição do pecado que era a morte, trazendo-o de volta à vida. Você está se perguntando, e a fé com isso? Pois é, a fé olha para Jesus e aplica sua justiça àquele que tem fé e estabelece um vínculo de mediação, onde Cristo passa a ser o nosso mediador, e pela fé, eu sou aceito por Deus, porque quando Deus me olha, não me vê, mas vê o seu Filho. Não há nenhum sentido no qual eu, por mim mesmo, seja aceito por Deus. Deus me aceita, porque sobre mim está a cobertura do sangue dele. No final das contas, a realidade é que eu entro no céu, mas quem foi aceito mesmo foi Jesus Cristo. Sem fé, eu não sou aceitável. Pela fé, eu sou o que sou, disse o apóstolo Paulo. As Escrituras demonstram então que o homem prostrado em si mesmo, convicto de que deseja a morte eterna e em desespero corre para Cristo como seu único asilo para a salvação e a encontra, porque pela fé nós agradamos a Deus. Olha para esse texto e faz o exercício contrário. Se sem fé é impossível agradar a Deus, com fé é possível agradar a Deus. A fé faz o impossível. E a gente quer fazer milagre. A gente quer mover montanha. A gente quer dizer, levanta e anda. Tem até uma cadeira de rodas aqui. Estou brincando, Cícero. Né? Dá até uma vontade de levanta e anda. E pior que esse aí fica de pé. Né? Não muito tempo. Porque logo tem que sentar que dói. Mas dá tempo suficiente para fazer um milagrezinho, não dá não? Mas não é isso. Qual o tipo de milagre, qual o tipo de impossibilidade que a fé faz? A fé é do impossível. Cruza o abismo intransponível e faz um inaceitável ser aceito por Deus, de modo que Deus se agrada. Não é o passa, vai. Deus se agrada. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você entrar aqui, sabendo que o mero pisar nos átrios deveria provocar combustão espontânea. E Deus não só deixa passar, Ele estende os braços e diz, filho! E você fala, por que ele está rindo? Eu devia estar morto. E você sai com a sensação de Jacó, eu encontrei com Deus vivo, e saí vivo. E não somente isso, Ele me chamou de filho, Ele me chamou de amado, eu era agradável, mas não por causa de mim, pela fé. E o que esta fé faz? Esta fé aponta na direção correta. Essa fé aponta para Deus. Repare, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isso é meio óbvio, né? Ateus não buscam a Deus. Até rimou, gostou? Repete aí. Ateus não buscam a Deus. Mas se for assim, sabendo que o diabo não é ateu, porque ele sabe muito bem que Deus existe,
Está claro que qualquer pessoa mais ou menos brasileira, evangélico, católico, espírita, espiritualista, zen e por aí vai, já está passando no teste, porque tem muita gente hoje em dia, por conta da vibe, vamos usar uma linguagem mais jovial aqui, por conta dessa onda que o Brasil está vivendo, as pessoas é cristã. Eu sou crente, eu sou cristão também. Aí a gente fica animado, porque a gente quer chamar todo mundo que abre a boca para falar de cristão, que é irmão. O irmão de quem? E é por isso que eu gosto da ceia. A ceia não é para todo mundo, a ceia é para aqueles que discernem o corpo. E só dizer que crê que Deus existe não é tudo. Mas, pastor, o texto está dizendo que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E se torna galardoador do que os buscam. Então, se a pessoa crê que Deus existe, Deus vai aceitar, não vai? Que é a nossa esperança para aquelas pessoas que saíram da igreja, daquelas pessoas que você está evangelizando e ela é um amigo do evangelho. Para você que está buscando, ainda não encontrou, como se tateando pudesse achar. Eu só não sou ateu, Deus me livre, não sou ateu, né? Eu até acredito que Deus existe, e você tem muita gente que você conhece que é assim, que acredita que Deus existe. E a gente se acomoda, a gente respira aliviado quando a gente encontra um não ateu. Você acredita que Deus existe? Acredito, ufa. Ser evangélico? Não sou evangélico. Vai à igreja? Não, só acredito que Deus existe, faço minhas orações em casa, vivo minha vida. Já ouviram esse papo em algum lugar? Eu não acredito que o autor aos Hebreus está dizendo que todo esse povo aí que acha que Deus existe é agradável a Deus. Eu acredito que o tal do Ele existe é o Ele que ele explicou nos primeiros 10 capítulos desta epístola. Ele não está falando apenas de crer em Deus, ele está falando de crer que o Deus dos Hebreus existe. E veja bem, você acreditar que Deus existe hoje, não tem problema, desde que você não arrume briga com isso. Você acredita que Deus existe? Eu acredito em ETs. Você acredita que Deus existe? Eu acredito em vampiros. Você acredita que Deus existe? Eu acredito em coelhinho da Páscoa. Você acredita que Deus existe? Eu também acredito em umas maluquices por aí. Eu acredito numa força, numa energia, numa inteligência superior. Eu acredito na espiritualidade. Tem um monte de coisa do bem. Bem errada, mas do bem em que as pessoas acreditam. Mas não é isso que o autor aos Hebreus está falando, senão ele não diria a expressão é absolutamente necessário. Isso aqui é uma palavra enfática. Quando o autor aos Hebreus diz, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ele não está falando de qualquer Deus, ele está falando de um Deus que tem nome, ele está falando, creia que Elohim existe, creia que Yahvé existe, creia que o Deus da aliança existe. Não quer dizer que Ele é um entre muitos deuses. Crer que Deus existe significa renunciar a todos os outros. Significa não ter medo de... eu vou explicar. Não é para você sair fazendo isso, mas vai lá. Vai que você não viu, estava à noite, você chutou a macumba. Aí você fica, sai farofa. Não existe. Porque vai que pega. Aí você vê o povo lá falando aqueles bonequinhos, né? Voodoo. Esses dias, uma conhecida nossa estava sofrendo porque alguém fez isso para ela. Eu trabalhei com pessoas assim, que botavam cabeças de alho nos 4 cantos da porta. Eu não sei que espírito é alérgico a alho, não é? Sem zombaria, me permita dizer que se você crê neste Deus, significa que você abre mão da existência de todos os outros, porque crer que Ele existe significa que nenhum outro existe, porque esse aqui criou os céus e a terra e tudo quanto há. Não foi isso que a gente acabou de ler no culto?
Vocês leram também? Eu li. Se Ele é o Deus que criou todas as coisas, se Ele é o Deus que trouxe à existência tudo, se Ele é o Pai e Senhor de nosso Senhor Jesus Cristo, se Ele é o Deus da aliança, se Ele é o Deus de Abel e o Deus de Enoque, crer que Ele existe significa crer que Ele é. Deixa eu explicar. Êxodo 3,14 diz o seguinte: lembre-se de que Moisés está tentando discernir quem é esse Deus. Vai lá e fala: vou, mas quem é você? E aí Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Ponto. Não tinha muita explicação, porque ele não podia se definir, porque ele era a definição de si mesmo. Se Deus explicasse quem ele era, ele já estaria debaixo da própria definição. Mas ele é a definição, ele não tem uma definição. Ele é. Quem é você? Eu sou eu. E é só isso, né? É só isso mesmo. E vai lá e diz que o eu sou mandou você. Então fica assim. E é difícil explicar que o Deus que existe é o único Deus que é. Não, mas me ajuda, o que é Deus? Aí você está ok, vamos usar o catecismo: Espírito perfeitíssimo que não tem corpo como os homens. Mas Deus é a própria definição da divindade. Deus é Ele mesmo. E quando Ele vai se definir para Moisés, não tem definição: eu sou o que sou. Sim, mas aí o Senhor não explicou quem você é. Claro que eu expliquei: eu sou a definição de Deus. Fica meio esquisito, na nossa cabeça tão latino-grega, se a gente não consegue dizer em palavras, essa coisa não pode ser dita. E é por isso que Ele é o Deus inefável, que falou e tudo veio a existir, mas palavras não podem contê-lo. Palavras não podem resumi-lo. Ele vem antes das palavras, Ele as criou. Esse é o Deus que existe. Esse é o Deus que você crê. Para então, num terceiro ponto, você também se aproximar desse Deus, crendo não só que Ele existe, mas que se torna galardoador daqueles que o buscam. De que Deus vai te recompensar, não é isso? Quem tem boa fé aí, quem foi um bom moço, não é? Quem serviu a Deus direitinho. Será isso mesmo? Eu não acredito que nós estamos falando aqui de um Deus que vai te dar aquilo que você acha que merece, que fez por merecer, porque era crente. E é bom que a gente fale logo no começo, antes de começar, até antes de começar. Como líder na igreja, a gente trabalha muito. A gente tem que abrir mão de muita coisa. E a gente chega uma hora depois lá dos nossos 25, 30 anos de presbiterato, de tanta coisa que a gente já fez por Deus e para Deus, a gente começa a achar que pode relaxar. Do tipo, tenho crédito. Eu não ouvi de ninguém daqui, mas já ouvi de alguém isso aí. Se você não foi nem aceito por sua causa, quando que você vai ter crédito? Mas o ponto é que galardoar ou recompensar é uma obra de graça. Deus vai recompensar, mas é graça. Porque no dia que você tiver feito tudo o que você devia fazer, do jeito que você devia ter feito, parabéns! Você chegou no nível do servo inútil. Prêmio servo inútil para você. Você não tem crédito, você não dá conta. E no dia que você chega lá, você pode dizer: obrigado, Jesus, não preciso mais de você. Como a história do menino que, caindo do segundo andar do celeiro, pediu: Deus me salva, e foi pego no macacão por um daqueles ganchos de segurar feno e sei lá, pá, não sei, nunca tive num celeiro, mas eu sei que tem aqueles ganchos lá, não tem? E aí um gancho pegou ele, ele falou: Deus, não precisa mais não, que o gancho pegou eu aqui, está tudo certo.
Você acha mesmo que você vai dar conta um dia de dizer: olha Deus, cheguei aqui, cumpri tudinho, estou aqui com crédito, inclusive está até sobrando, estou com a barrinha cheia, tem até mais do que eu preciso, tirei 10, com 7 eu passava. Isso nunca vai acontecer, porque você não foi aceito por você, nada em você fez ser aceito, você foi aceito pela fé. Então, por que o autor aos Hebreus está nos encorajando a crer que Deus nos recompensará, será galardoador? Na verdade, a expressão aqui é uma expressão novamente forte, né? Que paga salário, que dá o devido salário daqueles que o buscam. Você lembra que é pela fé, né? A parte boa disso é que Deus vai te dar o salário que devia cair na conta de Jesus. Buscar a Deus não é buscar o seu favor, não é fazê-lo se agradar de você. Pela fé você já é aceito, pela fé você já tem esse favor. Busca um Deus verdadeiro. De vez em quando eu estou aconselhando, eu sempre falo para as pessoas: vamos orar como se Deus existisse? E é difícil, raramente alguém entende a piada. Ora como se Deus estivesse aqui. E as pessoas: ok, onde? E eu me lembro uma vez em que eu estava no meio de um aconselhamento e eu estava explicando essa ideia de que Deus realmente existe. E eu disse para aquela pessoa: por exemplo, Deus sempre esteve aqui e está aqui agora. E essa pessoa parou, segurou o sofá lá da minha sala e começou a olhar em volta. Aqui? É sério? Você entra aqui sabendo que Deus estará aqui conosco, recebendo todo louvor, oração e assistindo a cada leitura que fizermos? Você leva isso a sério? Porque quando você não faz isso, quando você entra aqui para cumprir tabela, quando você entra aqui porque é domingo, quando você entra aqui porque é a sua igreja, quando você entra aqui porque há 15 anos, 20 anos, 30 anos você tem entrado aqui, quando você entra aqui porque foi aqui que eu fui eleito, quando você entra aqui porque é para lá que eu vou, você não entendeu a última cláusula desse texto. Você entra aqui porque Deus vai te recompensar por sua graça, porque você vai sair daqui abençoado, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, que Deus retribuirá com graça aqueles que se chegam a si, que Deus não irá olhar impassível, incólume, dizendo: fez direitinho, mas não fez nada além do que você devia ter feito. De que, como um pai que ama o seu filho e tem prazer nele, ele te encherá de presentes, de dons, de alegria, de felicidade. Ele não faz isso porque você merece, ele não faz isso porque você é o centro do universo, ele não faz isso porque você precisa, porque se fosse assim tem um monte de gente lá fora precisando também. Ele faz isso porque ele quer, ele faz isso porque te ama, ele faz isso porque Cristo Jesus te tornou aceitável diante dele. E quando a gente se aproxima dele e a gente se esquece que ele é esse Deus de amor, que devolve em graça aqueles que o buscam, quando a gente esquece disso, a gente esquece a fé que temos em nosso coração. Uma fé que deveria habitar em Deus e às vezes habita em nossas próprias obras. Qualquer um, então, que se aproxime de Deus pela oração ou pelo culto, deve, sobre este solo firme da revelação, acreditar que Deus realmente existe e que este Deus é o único e verdadeiro Deus que, em graça, recompensará aqueles que, com coração sincero, entraram aqui para buscá-lo. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra. E essa é a recompensa. A gente está doido para sair daqui cheio de bênção, igual festa de criança, que a gente vai na expectativa de sair cheio de presentes.
Não, Deus vai recompensar aqueles que o buscam. Como? Revelando-se a eles. Você entrou aqui buscando a Deus, vai sair daqui com Ele. Ele é a recompensa daqueles que o buscam. Não são as bênçãos, nem a alegria. Tudo isso vem no pacote, mas vem porque nós o temos. É isso que o texto está dizendo. Esses homens receberam o galardão que buscavam. Eu não entendi nada. O camarada que esperava pela terra morreu sem entrar na terra. O cara que conduziu o povo rumo à terra sequer entrou nela. O povo que saiu pela fé do Egito morreu pelo caminho. Porque eles não estavam buscando as bênçãos. Todos esses heróis da fé receberam o que buscavam. Quando buscaram a Deus, o encontraram. Ele é a recompensa. Ele, você o carrega dentro do seu coração. Você acredita nisso? Porque se você acreditar, se você o buscar, Ele não vai te encher de presentes, Ele vai te dar o único presente que, tendo, isso te bastará. Ele mesmo, não à toa, Ele se entregou por nós, se deu a nós, e ao invés de nos dar poderes, nos deu de sua pessoa o seu Espírito Santo. Esse é o galardão. Ou, se você preferir na linguagem de Paulo, o penhor da nossa herança. Está aí, dentro de você, o tempo todo. Esse é o maior presente que Deus nos dá. Ele mesmo. E Ele habita no coração daquele que crê. Que Deus tenha misericórdia. Abra o seu coração e te faça crer, pela fé, no sacrifício de Cristo Jesus. E assim, você terá ofertado um culto aceitável a Deus, uma oração aceitável a Deus, uma vida aceitável a Deus, porque tem um coração aceitável a Deus. Amém.